Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos então neste domingo, e para você que talvez está aí ouvindo agora, que Deus possa te abençoar também em nome de Jesus. Estou comentando aqui com os irmãos na igreja sobre um tema que Deus nos deu essa semana, que ninguém pode tirar Deus de você. Tudo nesta vida pode ser arrancado, né? O diabo ele pode tentar de alguma forma nos tirar a paz, nos tirar a alegria, nos tirar a felicidade, tentar tirar a saúde, mas tem algo que ele não pode tirar, que é o Senhor da nossa vida. Romanos 8:38, o texto vai dizer para nós, quem achou e diga glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8:38 diz o quê? Isso aqui é para você ler em alta voz para você mesmo. Isso aqui é para você olhar no espelho e você ler e dizer, ó, isso aqui que a palavra diz para você. E o que ela diz, pastor? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, leia comigo por favor, nos poderá separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o texto aqui está dizendo para nós, né, várias situações. Você vê? Ele diz para nós, estou certo de que nem a morte, nem a vida. Irmãos, tem muita gente, nós já falamos sobre isso, tem muita gente que tem medo da morte. Por quê, pastor? Geralmente a gente entende que quando uma pessoa morre, acabou para ela. E tem muita gente que teme a morte, tem medo, pânico, pavor da morte. Tem gente que você começa a falar sobre esses assuntos, tem gente que fala, não, pode parar com isso aí que eu não gosto desses assuntos não. Os mais religiosos, né, as pessoas lá de fora, elas batem na madeira, tá amarrado isso aí. Esse negócio de morte não é comigo não. Mas olha só o que a palavra está dizendo, né? O apóstolo está dizendo, eu estou certo de que nem a morte, irmãos, aquilo que talvez é um problema para muitos, que é a morte, ele está dizendo, a morte não me perturba. E aí ele diz, nem a vida. Tem gente que tem medo de morrer, mas você acredita que tem gente que tem medo de viver, irmãos? Tem gente que tem medo da vida. Tem gente que tem medo daquilo que ainda está por acontecer. Tem gente que pede a morte, mas tem gente que tem medo de viver a vida dela. Então o apóstolo está dizendo, nem a morte, que é um problema para muitos, e nem a vida. O que? Diz mais, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo para nós, irmãos, que tudo que colocamos como fonte de esperança fora de Deus, fora do Senhor, se torna instável, vulnerável e frágil. Então deixa eu repetir isso aqui para você. Tudo que nós colocamos como fonte de esperança, vida, sucesso, prosperidade, tudo que nós colocamos como fonte de esperança, mas que está fora de Deus, irmão, isso tudo passa a ser o quê? Instável. Falando de dinheiro, irmãos, hoje em dia muita gente fala, ai pastor, se eu tivesse muito dinheiro eu seria feliz. Nós já falamos muito sobre isso. Dinheiro é sinônimo de felicidade, irmãos? Todo mundo que tem dinheiro é feliz? Não. Não podemos também ser negligentes, ser bobinhos e dizer que nós não precisamos. Precisamos. Se você não ora para que Deus te abençoe na vida financeira, você precisa orar. Deus, eu quero ser uma pessoa próspera. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Porque eu sendo abençoado, eu posso abençoar também. Mas irmãos, seria uma mentira da nossa parte? Obrigado. Seria uma mentira da nossa parte nós dizermos, irmãos, que nós não precisamos do dinheiro. Só que, se você coloca a sua fonte de esperança no dinheiro, você vai ser uma pessoa frustrada.
Se você coloca a sua fonte, a sua energia na saúde, você vai ser uma pessoa frustrada. Por quê, pastor? Porque tudo que está fora de Deus, irmão, irmã, se torna instável, vulnerável e frágil. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tudo que não está no Senhor é instável. Tudo que não está no Senhor é vulnerável. Tudo que não está no Senhor, irmãos, não se sustenta. Mas quando o Senhor é a nossa esperança, aí tudo muda. Quando o Senhor é a sua fonte de esperança, a nossa alma repousa no Senhor. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Ele me traz segurança. Porque ninguém pode tirar Deus de nós. Você pode repetir isso comigo? Ninguém pode tirar Deus de nós. Agora diga para você: ninguém pode tirar Deus da minha vida. Olha para o irmão e fala para ele e para ela: ninguém pode tirar Deus de você. Amém, meus irmãos? Quando a sua esperança está no Senhor, ninguém pode tirar Deus da sua vida. Mas nós temos que prestar atenção. Só que é um exercício que nós temos que fazer. Aonde estamos depositando a nossa esperança? Aonde é que nós estamos colocando o nosso coração? Aonde é que nós estamos acreditando, irmãos, ser tudo na nossa vida? Se a nossa esperança não estiver em Deus, ela poderá ser roubada. Jeremias 17. Vamos lá. Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias é fácil, fica quase no meio da Bíblia. Quase porque no meio geralmente é Salmos, Provérbios. Aí nós temos o Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias 17. Nós vamos partir do verso 5. Jeremias 17. Versículo de número 5. Aquilo em que colocamos a nossa confiança se torna aquilo que a nossa alma tentará proteger. Isso aqui é forte, irmãos. Aquilo que você coloca a sua confiança é aquilo que a sua alma vai tentar proteger, defender. Mas tudo que é terreno pode ser tomado, perdido ou abalado ou modificado. Jeremias 17, versículo 5 diz o que para nós? O texto diz: assim diz quem, meus irmãos? Maldito o homem que confia no e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem, meus irmãos? Do Senhor. É importante nós entendermos o versículo, porque significa que agora nós não podemos mais confiar em ninguém. Significa que agora, pastor, eu não posso mais acreditar nem mesmo no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos. Pastor, significa então que eu não posso confiar no pastor, que eu tenho que ficar com o pé atrás, com todo mundo. Irmãos, claro que não é sobre isso que o Senhor está dizendo. Mas, irmãos, a confiança da vida. Você não pode, irmãos, colocar sua confiança, inteira confiança, no pastor, por exemplo. Essa semana até comentava com os irmãos: eu posso decepcionar você, infelizmente. E às vezes não é nem maldade. Falava para os irmãos: quantas vezes talvez você pode mandar uma mensagem para o pastor: pastor, preciso de uma oração, mas é agora. Eu posso não ver sua mensagem. É maldade? Não, às vezes eu posso, sei lá, estar fazendo qualquer outra coisa e não vi a sua mensagem na hora. Já teve casos de eu responder a pessoa 1 hora depois. E na hora que eu vou responder, a pessoa fala: não, pastor, já resolveu. Às vezes o pastor fica tão mal, às vezes a gente fica tão: poxa, irmão, me perdoe, não foi maldade. É que eu estava fazendo alguma coisa, eu estava, sei lá, num culto, eu estava, sei lá, fazendo alguma obrigação, talvez até dormindo, e não vi a sua mensagem. Mas aí é que está, meu irmão, minha irmã. Se a sua confiança estiver no pastor, você vai se decepcionar. Você vai sair da igreja.
Se os seus olhos estão apontados nas pessoas que estão aqui, irmão, você não vai ficar. Mas se o seu coração está em quem? No Senhor. Porque olha só, o que diz o finalzinho do versículo, né? Vamos ler ele inteiro, mas o finalzinho ele chama a atenção. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia e faz da carne o seu braço. E olha só, qual é o perigo? E aparta o seu coração do Senhor. Qual é o perigo que o versículo está mostrando, irmãos? É só você não confiar no homem? Não, é você apartar o seu coração de Deus. É você tirar o seu coração da palavra que Deus te deu. O perigo aqui, meu irmão, não é nem você confiar numa pessoa. O perigo é você não confiar em Deus. E quantas vezes, irmãos, nós estamos mais confiantes no que o homem pode fazer, no que o homem pode nos dar, no que o homem nos prometeu, do que aquilo que a palavra de Deus nos mostrou. Por isso a nossa mensagem é: aquilo em que colocamos nossa confiança se torna aquilo que a nossa alma tentará proteger. No que você coloca a sua confiança, a sua alma vai tentar proteger isso. Mas se ela não estiver no Senhor, estiver em coisas terrenas, isso pode ser abalado. Uma amizade pode ser abalada. Um relacionamento pode ser abalado. Essa semana, eu e minha esposa, nós estávamos vendo uma triste notícia, inclusive. Um pastor de um ministério até conhecido. E eu conheço ele, a esposa, não é do nosso ministério, mas eu os conheço, irmãos, pelo trabalho que eles fazem com as crianças, trabalho que eles fazem com a juventude, com os teens. E esta semana saiu que ele foi desligado do ministério por conta de adultério. É triste, irmãos. Mas por um lado, muita gente pode talvez falar: nossa, pastor, mas quem postou isso? A própria igreja. A própria igreja postou lá dizendo: olha, fulano de tal está sendo desligado por ato de imoralidade, por conta de adultério, mas ele está sendo aqui tratado. Nós estamos apenas noticiando porque ele não faz mais parte do nosso quadro de pastores. É triste, irmãos. Pensa numa paulada. Mas, irmãos, tudo isso que a gente ouve, tudo isso que a gente vê, não é para a gente ficar especulando. Porque é fácil a gente ficar agora julgando: nossa, que sem vergonha, pastor. Tá vendo? Ó? Não, irmãos, estas coisas acontecem, e infelizmente acontecem, para que você venha olhar até mesmo para você. E você achar que talvez é muito forte, que você não, isso comigo não acontece. Irmãos, acontece até mesmo com os homens e mulheres de Deus. Davi, quando a gente olha para ele, era um homem, irmãos, que foi, Davi foi um homem muito usado pelo Senhor. Ainda jovem, irmãos, foi aquele que venceu Golias. Ainda jovem, irmãos, trouxe vitória para o reino de Israel. Um homem muito usado, tocava a harpa como ninguém, cantava como ninguém. A Bíblia diz: ele era formoso, ele era bonito de presença, era um bom obreiro, fazia tudo, sabia manusear bem aquilo que ele fazia. Mas a Bíblia diz, irmãos, infelizmente, em um determinado momento da vida de Davi, o que aconteceu com ele? Ele caiu. Mas sabe por que a Bíblia nos mostra isso? Para mostrar para você e para mim, meus irmãos, que se o nosso coração não estiver no Senhor, nós também vamos cair. E infelizmente é triste, irmãos. É triste a gente receber uma notícia como essa. Poxa, um pastor foi desligado do ministério por conta de adultério. Misericórdia. Só que pior do que ser desligado do ministério, irmãos, é como a casa dele se encontra hoje. Irmão, por isso a palavra de Deus, ela está dizendo o que para nós? Tudo que é terreno pode ser tomado, pode ser perdido, pode ser abalado ou até modificado. Mas, irmão, ninguém pode tirar Deus da sua vida. Eu posso perder meu carro, eu posso perder minha posição, eu posso perder muitas coisas na minha vida, mas tem uma coisa que eu não posso perder, que é a presença do Senhor. Então é isso que o texto está dizendo para nós. Vamos ler de novo. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia e faz da carne o seu e aparta o seu coração do Senhor. O perigo está nessa última parte do versículo.
apartar o nosso coração do Senhor. Irmão, irmã, nunca aparte. O que é isso? Se distancie, nunca tire, nunca arranque o seu coração do Senhor. Permaneça com o seu coração na presença de Deus. Mas ele diz mais, versículo 6: porque será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmão, não deposite a sua confiança em mais ninguém. Não deposite a sua confiança na palavra de ninguém. Amém, Jesus? Pastor, mas me prometeram. Pastor, mas o meu filho me disse. Não, pastor, mas a minha filha disse. Pastor, o meu marido me disse. A minha esposa disse. Pastor, o pastor falou. O missionário pastor, ele um dia que eu encontrei com ele me falou isso. Glória a Deus, amém. Mas não se apega a nada disso não. Porque muito maior do que qualquer uma dessas pessoas é Deus na sua vida. Se apegue à palavra de Deus. Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com aquilo que você talvez tenha ouvido. Por quê, pastor? Porque tudo nesta vida fora de Deus pode ser abalado. Repita comigo, por favor. Tudo que não está em Deus pode ser abalado. Pode ser tirado, irmão. Tudo que não está em Deus pode ser arrancado. Tudo que não está em Deus, irmãos, pode desmoronar. Por isso seus olhos têm que estar no Senhor. Então, se a minha esperança está em algo criado, eu viverei com medo. Se a sua confiança está em algo criado, você vai viver com medo. Medo de quê, pastor? De perder. Volto a dizer, se você está com o seu coração em algo que foi criado pelos homens, você vai viver temeroso. Quanta gente aí, irmão, tem medo de perder dinheiro? Quanta gente tem medo de perder o carro? Até porque só você sabe, né, o preço que isso lhe custou. É triste, irmãos, às vezes a gente vê, né, tantas notícias de pessoas que estacionam o seu carro, vai fazer qualquer outra coisa, quando volta, o carro não está mais lá. Misericórdia, irmãos. Que tristeza. Teve uma cena esses dias, eu estava vendo na internet, que um carro pegou fogo. E isso foi até noticiado na TV, e provavelmente, e pelo desespero do moço, o carro dele não tinha seguro. E pensa, irmão, num desespero, e ele colocava a mão na cabeça, e o carro pegando fogo, e o pessoal tentando apagar, e ele ali desesperado, chorando. Até o repórter, né, estava dizendo, coitado, talvez não tenha seguro. Olha o desespero dele. Meu Deus, olha a aflição de um pai, de família, de um trabalhador que lutou tanto para poder conquistar um bem, e olha só agora o seu bem sendo destruído diante dos seus olhos, e o desespero dele. Por isso a palavra ela está nos dizendo, se a minha esperança está em algo criado, infelizmente eu viverei com medo de ser roubado. Quem tem muito tem medo de ser roubado, irmão. Por isso a gente vê hoje, né, os prédios, segurança, portões elétricos, câmeras para tudo quanto é lado. Hoje em dia a gente vive quase um Big Brother, irmãos. Hoje em dia as pessoas elas vivem reféns, infelizmente, da sua própria segurança. Hoje em dia você não pode ter um celular, se você compra hoje, dependendo do celular, que hoje cada vez mais, quanto mais moderno, mais caro. Hoje você vai comprar um celular, dependendo da marca, irmãos. Hoje em dia você é obrigado a colocar num seguro. Onde já se viu? Além de ter seguro para carro, seguro de vida, seguro para casa, agora também tem um seguro para celular. Mas por quê, pastor? Porque o índice, né, de assaltos, de roubos, irmãos, tem aumentado. Eu já ouvi casos de pessoas dizendo, pastor, esse aqui é o celular que eu guardo, aqui estão as minhas contas, aqui, pastor, está toda a minha vida. E esse aqui, pastor, é para o ladrão. Você acredita nisso? Esse celular, pastor, é o que eu guardo as contas do banco, é o que eu faço toda a minha vida. Esse aqui, pastor, eu ando mais velhinho e pode ser roubado. Misericórdia, irmão. Olha o que a palavra está dizendo para nós. Se a minha esperança está em algo criado, eu viverei com medo. Exemplos, relacionamento. Pessoas mudam, pessoas partem, pessoas
Se o seu coração está em um relacionamento, você vai se decepcionar. Coloque o seu coração no Senhor. Entendendo, irmão, que amizades, infelizmente, elas podem ser desmanchadas, desfeitas. Casamentos, irmãos, que você achava que duraria para a vida inteira, e até a palavra de Deus nos ensina o quê? Até que a morte os separe. Às vezes a gente acha estranho, né? Quando uma pessoa, depois que alguém falece, né? O marido, a esposa, a pessoa procurar casar de novo. É bíblico, irmãos. É claro que às vezes a gente fica meio estranho. Nossa, mas foi tão rápido, né? Tem gente que se levanta rápido, irmão. Tem gente que o marido, a esposa morre num mês, no outro mês já está buscando namorar e... Meu Deus, tem gente, às vezes até estranho. Mas, irmãos, biblicamente falando, ela não está errada. Claro, a não ser que haja algo escondido, aí ela vai prestar conta a Deus. Mas, irmãos, nós temos que entender que relacionamentos, eles podem ser quebrados. Infelizmente. Por quê, pastor? Pessoas mudam, pessoas partem, pessoas falham. O que mais? Carreira. Irmão, quantas vezes, né, eu já ouvi pessoas que falaram: pastor, eu achei que eu ia morrer nessa empresa. Pastor, eu achei que ia viver a minha vida inteira aqui neste lugar. Só que, irmãos, portas, elas podem se fechar. Portas, irmãos, se fecham. Às vezes, irmãos, pode acontecer de empresas falirem. Empresas caem. Ciclos terminam. Amém, meus irmãos? Tem gente que não entende isso. Tem gente que fica arrasado. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Confia no Senhor. Coloca o teu coração no Senhor. Porque o que está dizendo o versículo 7 aí? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A sua esperança tem que ser Deus. Sua esperança não tem que ser empresa. Não, pastor, agora entrei numa multinacional. Agora, pastor, eu entrei nessa empresa. Agora só saio daqui aposentado. Você pode se decepcionar. Pode não ser tudo aquilo que você imaginava. Mas, irmãos, o seu coração precisa estar em Deus. Quantos de nós, irmãos, temos os nossos investimentos, as nossas poupanças, riquezas, irmãos, criam asas. Infelizmente, riquezas, elas vêm em vão. Bota para mim aqui, por favor, Provérbios 23:5. Provérbios... Oi? Ué, por que desligou? Misericórdia. Eu achando que está funcionando aqui, irmãos. Olha só, Provérbios 23:5. Então eu leio para você aqui. Deixa eu pegar aqui. Provérbios 23, versículo de número 5. Olha só. Provérbios 23:5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. O Senhor está dizendo: por um acaso você vai ficar colocando os seus olhos naquilo que não é nada? Irmão, irmã, não coloque os seus olhos na sua poupança, nos seus investimentos. Coloque os seus olhos no Senhor. É pecado, pastor, fazer investimento? Não. É pecado, pastor, eu ter dinheiro guardado? Pelo contrário, isso demonstra que você é uma pessoa organizada. Isso demonstra que você é uma pessoa que está preparada para o que der e o que vier. Mas eu digo uma coisa para você: cuidado, não coloque a sua confiança nessas coisas. Estou dizendo que você tem que torrar todo o seu dinheiro, não. Estou dizendo que você tem que gastar todo o seu dinheiro e viver como se não houvesse amanhã. Não, mas a palavra de Deus, ela está nos dizendo o que, pastor? Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Para de ficar colocando o seu coração nos seus investimentos. Para de ficar colocando o seu coração nas suas poupanças. Tem gente que luta, vive a vida dela toda para ganhar e ganhar mais um pouco. E quando ela morrer, ela não vai levar nada. A palavra de Deus, ela diz: cuidado, você não tem que criar tesouros apenas aqui na terra. Se preocupe em criar tesouros aonde? No céu. Tem muita gente que está preocupada em criar tesouro na terra, irmão, e está se esquecendo de criar o tesouro no céu.
Irmão, volta a trazer aqui para você o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, pastor. Ela está dizendo, meus irmãos, que a nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar em Deus. E identidade, por exemplo. Irmão, se a sua identidade ela for baseada em conquista, bastará um fracasso para tudo desmoronar na sua vida. Tem gente que se define por sucesso, né? Tem gente que se define por cada conquista que ela tem na vida. Irmão, cá para nós, a vida ela é feita de altos e baixos. Quer dizer, pastor, que quando eu estiver lá em cima eu estou bem com Deus, e quando eu estiver lá embaixo, pastor, Deus não está nem aí para mim? Não, meu irmão. Para com isso. A sua identidade ela não é baseada, irmãos, naquilo que talvez o momento que você está vivendo agora. Então eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, e isso é importante para você guardar no seu coração. Sua identidade ela não se baseia em conquistas. A sua identidade ela não se baseia no tanto que você tem hoje na conta. Amém? A sua identidade ela não se baseia, irmãos, quantas faculdades você fez ou deixou de fazer. Irmão, entenda isso. Bastará um fracasso para você e tudo estará perdido se esse é o real motivo da sua vida. Tem que conquistar? Não tem que ter, pastor, tem que mostrar para as pessoas que eu posso, tem que mostrar para as pessoas que eu tenho, eu tenho que mostrar para as pessoas. Não, você não tem que mostrar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Para, tem muita gente tentando provar para o marido, provar para o pai, provar para a mãe que venceu, que cresceu, que deu conta, que deu a volta por cima. Irmãos, essa não é a nossa motivação. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que provar para as pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém. Por quê, pastor? Porque, irmão, no dia que der tudo errado, tem gente que pensa até em se matar, irmão. Quando as coisas não vão para frente, as pessoas elas pensam até fazer loucura. Mas o que nós estamos pregando hoje mesmo? A nossa esperança, os nossos olhos precisam estar no Senhor, porque tem algo que ninguém pode tirar de nós, irmãos. E o que é mesmo? Deus. Tudo nesta vida pode ir, pode passar, pode acabar. Mas Deus, irmãos, Ele é eterno. Ninguém rouba Deus de você. Ninguém pode tirar Deus da sua vida. Então eu digo para você, né? Dentre tudo isso que nós falamos, relacionamentos, carreira, poupança, identidade, se qualquer uma dessas coisas for o meu lugar de descanso, a minha alma nunca descansará. Por isso tem muita gente aflita, irmão. Porque a pessoa ela acha que não, eu preciso ter um relacionamento consolidado, sólido, e ela luta para isso. Não, eu tenho que ter uma carreira de sucesso. Ela luta para ter muito dinheiro, ela luta para ela sempre estar por cima, para as pessoas olharem para ela com bons olhos. Mas se qualquer uma dessas coisas, irmãos, for o meu lugar de descanso, eu nunca terei descanso na minha alma. Você não vai ficar descanso, você nunca vai descansar, porque sempre estará em estado de defesa, sempre tentando proteger a sua fonte de segurança. Para com isso. Tem gente que está sempre tentando proteger o marido. Ninguém pode chegar, que ela já tem medo, ela tem ciúmes. Cuidado. Até quando você vai ficar dessa forma? Sempre tentando proteger seu território, sempre tentando proteger. Irmão, você precisa confiar no Senhor. Dizia um ditado aí antigo: o que é meu, o boi não lambe. Você tem que começar a crer em Deus, irmão, e confiar no Senhor de todo o seu coração, que aquilo que Deus te deu ninguém pode tirar. Mas até quando você vai tentar proteger com as suas forças? Até quando você vai tentar proteger com as suas mãos aquilo, irmão, que só Deus pode proteger? Então a mensagem que eu quero que você guarda no seu coração hoje é: irmão, pare de viver nesse estado de defesa e aprenda a confiar no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Olha o que diz agora Mateus capítulo de número 6. Vamos lá? Mateus capítulo 6. Deixa eu botar aqui na tela. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Pronto, coloca aí por gentileza. Mateus capítulo 6,
verso 21. Você foi? Foi? Não? Foi aí? Foi aqui? Glória a Deus. Mateus 6, 21. O que diz lá, pastor? Opa, falei e não abri. Mateus, capítulo 6, verso 21. Diz assim, meus irmãos: porque onde estiver, leia comigo por favor, o vosso quê? Aí estará também o quê? A pergunta de hoje é: aonde está o seu coração? Porque a palavra está dizendo: aonde o seu coração estiver, ali estará também o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Irmão, aonde você tem colocado o seu coração? Está colocando o seu coração nas pessoas? Relacionamentos, amizades, namoro, casamento? Você está colocando o seu coração na carreira? Não, pastor, eu preciso ter muito dinheiro, muita empresa, eu tenho que ter muita coisa, eu tenho que fazer tantas faculdades, tantos cursos. Eu conheci um irmão, e ele mostrou para mim: pastor, eu tenho um curso disso. Ele tinha uns 19 diplomas e desempregado. Falei: irmão, eu não estou entendendo. Falei: irmão, que adianta ser tudo isso, irmão? E ele sempre fazendo mais coisas, sempre fazendo um curso novo, sempre fazendo mais um curso, sempre fazendo mais um curso. E vivia frustrado. Até que um dia eu falei: irmão, sabe o que o senhor está precisando fazer? Irmão, eu falei: olha, eu elogio, o senhor é muito inteligente, irmão, glória a Deus. Não é à toa uma pessoa ter mais de 10 diplomas, irmão, meu Deus do céu. Mostra que ela é uma pessoa o quê? Inteligente. Ela é uma pessoa capaz. Mas talvez o que está faltando para ela é o quê, meus irmãos? Confiar em Deus. Não é nem Deus, até ela tem Deus na vida dela, mas talvez está faltando para ela confiar em Deus. E um dia eu falei para ele, irmão, o senhor crê em Deus? Ele falou: pastor, eu creio. Eu falei: irmão, então crê que Deus ele vai fazer a obra na sua vida. Descansa no Senhor. Irmão, eu profetizo isso na sua vida. Deus ele vai trazer o emprego até o Senhor. Ele riu. Falei: por que riu, Sara? Por que você está rindo, irmão? Estou falando sério. Pastor, porque ele sempre acreditou na força, sempre acreditou na capacidade dele, sempre acreditou que ele que tinha que ir atrás. Falei: irmão, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor elas nos alcançam. Confia no Senhor. Seu telefone vai tocar, irmão, e o senhor vai ter uma boa notícia, o senhor crê? Falei: irmão, o senhor está aí tão desesperado, mas Deus ele vai arrumar um trabalho. E digo mais, hein, vai ser perto da tua casa. Ele falou: pastor, aí é milagre demais. Pois bem, ele estava em casa, o telefone dele tocou, ele estava lavando a louça, ele disse. Ele falou: deixa tocar. Geralmente era claro, geralmente era alguém oferecendo algum pacote, às vezes até cobrança. E ele falou: pastor, tocou o telefone, não atendi não. Insistiu tocou, insistiu na ligação, e ele falou: até murmurou, esse telefone. Ele foi e atendeu. Alô? É bravo, né? Quem foi? Oi, senhor fulano de tal, o senhor tá bem? Tô bem, o que você quer? Não, aqui é da empresa tal. Por um acaso, o senhor fez algum tempo atrás, ele nem lembrava, o senhor fez aqui, entregou um currículo aqui na nossa empresa, a gente está ligando para saber se o senhor está precisando, se o senhor ainda quer, se o senhor se interessa ainda pela vaga. E ele disse: da empresa onde? Ele falou: pastor, eu entregava currículo em tanto lugar que eu já nem lembrava mais. E aí ele falou: pastor, e na hora que ela falou empresa tal, eu falei: tá, mas vocês estão da onde? Nós somos aqui mesmo de Carapicuíba. Ele mora em Carapicuíba. Sou mesmo aqui de Carapicuíba, na tal rua. Ele: peraí, tal rua? O senhor conhece? Ele: eu conheço. Fica a 2 ruas da minha casa. Então, o senhor está interessado? Aí vem aqui. Foi, chegou lá, era uma amiga, a pessoa que estava na seleção, fazendo lá a seleção, era uma amiga da irmã dele que estudou em época de escola. Quando ele se vira, é você, eu conheço a sua irmã fulana. Irmãos, diz que: pastor, nunca tive uma entrevista de emprego tão tranquila como foi aquela. No final da entrevista ela falou: o senhor está contratado. Ele falou: pastor, eu recebi a cesta básica, consegui almoçar em casa. Eu saí de casa, pastor, faltando 10 minutos para entrar no trabalho, e a pé.
E ainda era o salário, irmãos, que ele queria, era um salário até bom, dentro da área dele. E depois para ele me contar, eu falei, né? Tá vendo? E o senhor aí todo, né? Tá vendo? Deus, ele faz. Irmão, Deus é fiel. E ele falou, pastor, Deus é maravilhoso. Porque eu já tinha perdido todas as minhas esperanças. Mas eu falei para ele, o que estava faltando era o senhor confiar em Deus. E aí ele me disse, pastor, teve um dia que eu fiz uma oração. E eu falei que se Deus era comigo mesmo, assim como o pastor está falando, que eu queria um emprego perto da minha casa. E eu não aceitava ter que pegar mais de um ônibus. Irmão, nem ônibus ele precisava pegar. Irmão, a palavra que eu estou trazendo para você hoje é o que, pastor? Olha o que ele está dizendo aqui para nós, né? Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso... Onde está o seu coração? Será que o seu coração, será que o nosso coração está no Senhor? Se o meu tesouro é algo que pode ser roubado, meu coração estará sempre em risco. Se o seu coração, irmãos, se o seu tesouro, né, é algo que pode ser tirado de você, você sempre ficará em alerta. Mas se o seu coração está em Deus, você nunca vai ficar preocupado. Por quê? Quem é que pode roubar Deus de você? É o diabo? É a morte? É a vida? É a altura? É a profundidade? Anjos? Principados? Irmãos, a Bíblia diz o quê? Nada. E nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Então cuidado, irmão. Talvez o nosso coração está muito em alguém. Eu peço para você, tire o seu coração desta pessoa e coloque o seu coração no Senhor. Porque tudo aquilo que é seu, Deus não vai permitir que ninguém toque. O diabo não vai tocar no seu marido, irmão. O diabo não vai tocar nos seus filhos. O diabo não vai tocar no seu dinheiro. O diabo não vai tocar nas suas finanças. O diabo não vai tocar na sua casa. O diabo não vai tocar no seu carro. O diabo não vai tocar na sua saúde, nem na saúde da sua família, quando o seu coração estiver no Senhor. Agora, se o seu coração estiver nessas coisas, além de viver preocupado, além de viver aflito, além de viver, irmãos, em alerta, você ainda pode ser roubado. Além de você viver tudo isso, você ainda pode ser lesado. Então a nossa mensagem é: se o meu tesouro é algo que pode ser roubado, meu coração sempre estará em risco. O seu tesouro é algo que pode ser roubado? Só você pode responder isso hoje. O seu coração, irmãos, o seu tesouro, ou o seu coração está em algo que pode ser tirado de você? Deus está te convidando hoje a lançar diante dele todos os seus temores, todas as suas preocupações e passar a confiar nele verdadeiramente. Amém, Jesus? Lance diante do Senhor hoje, irmãos, todas as suas preocupações e passe a confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque se o seu coração está em Deus, irmão, ele vai guardar você, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar das suas finanças, ele vai cuidar de tudo que está à sua volta, em nome de Jesus. Diga glória a Deus aí. Mas quando Deus, pastor, é a nossa esperança, a nossa alma terá descanso. Olha o que diz Salmo 62, já estamos terminando. Salmo 62, verso 1. Quem está entendendo a mensagem de hoje, dá uma glória a Deus aí. Pedir para Deus falar com você hoje, irmão. Olha só, mas quando Deus é a nossa esperança, a nossa alma estará ou sempre entrará em estado de descanso. Diz o versículo, capítulo 62, Salmo 62, verso 1. Amém? Diz assim: a minha alma, leia comigo por favor, espera somente dele vem a minha... meu irmão, minha irmã, que a nossa alma espere somente em Deus, sabendo, irmão e irmã, que é dele que vem o nosso socorro, a nossa salvação, é dele que vem todas as coisas. Que a sua alma, que o seu coração esteja somente no Senhor. Eu tenho até uma tradução que diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa,
dele vem a minha salvação. Espere no Senhor, confie no Senhor. Quem tem Deus como esperança não vive tentando segurar, defender ou proteger sua fonte de segurança. Olha que interessante isso. Quem tem Deus como esperança não vive tentando segurar. Se você tem Deus como a sua segurança, você não precisa segurar ninguém na sua vida. Vai ficar as pessoas certas na sua vida. Irmão, se você tem Deus como a sua esperança, você não precisa defender, sempre ficar lutando, defendendo aquilo que é seu. Por quê, pastor? O que é seu, o diabo não vai roubar. Diga amém, Jesus. Irmão, quando você tem Deus como a sua esperança, você não tem que ficar protegendo a vida toda as suas coisas. Se você tem Deus como a sua esperança, irmão, você então aprende a descansar, porque Deus é imutável, eterno e inabalável. Irmão, se você tem Deus na sua vida, você pode viver tranquilo, você pode viver em paz. Os céus podem passar, a terra pode passar, tudo pode passar, mas você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Você vai viver para contemplar aquilo que Deus quer fazer. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 8. Vamos falar dos heróis da fé, né? Olha só, Hebreus 13. Aliás, os heróis ficaram no capítulo 11. Capítulo 13. Hebreus, capítulo de número 13, verso 8. Olha que lindo. Pastor, por que eu não tenho que temer? Porque Jesus, diz o versículo de número 8. Jesus Cristo, leia comigo, irmãos, é o mesmo. Vamos ler de novo? Jesus Cristo é o mesmo. Guarda isso no seu coração. Por que eu não preciso, pastor, ficar tentando segurar, defender ou proteger aquilo que eu tenho? Porque se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e você confia nele, irmão, pronto, não existe segurança melhor do que a de Jesus. Não existe segurança melhor do que a de Deus, irmão. Não existe. Quantas pessoas às vezes fazem um seguro, né, de viagem, fazem um seguro no carro e às vezes o seguro dá problema. Às vezes o seguro da casa dá problema. Às vezes o seguro lá que você fez, irmão, não quer pagar total, ele quer pagar parcial, não, porque não estava incluso os faróis, aí você não lê os termos, aí você fica chateado, você fica triste. Mas, irmão, a palavra está dizendo, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, ele permanece o mesmo. Lamentações 3:24. Volta para o meio da Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 24. Lamentações 3:24. Quem achou, diga amém. Diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, o que, meus irmãos? Esperarei nele. Irmãos, a mensagem que eu estou trazendo para você hoje é: quando a minha esperança está no eterno, está em Deus, o temporal perde o poder de me escravizar. Quando, irmão, a sua segurança está em Deus, tudo aquilo que poderia te afligir perde força na sua vida. Talvez o diabo, irmãos, ele só está conseguindo te entristecer, te aborrecer, te preocupar, porque o seu coração ainda não está no Senhor.
Por isso tanto mexe com você. Por isso você tem medo de perder o marido, tem medo de perder a esposa, tem medo de perder a vida, tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar miserável, tem medo de nada acontecer. Por quê, pastor? Seu coração ainda não está em Deus. Mas o convite do Senhor hoje para nós é: bota o teu coração nele, confia em mim, filha, filho, confia em mim, confia, eu estou guardando você, eu estou cuidando de você, e não há preocupação, não tenho que temer, se a minha esperança está no eterno. O temporal, o vendaval perde poder de me escravizar. Quando você confia no Senhor, irmão, nada mais te abala. Então ele está dizendo para nós o quê? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que o Senhor seja tudo na sua vida. Só voltando o nosso título hoje: ninguém pode tirar Deus de você. Ninguém pode tirar Deus da sua vida. Podem tentar tirar o seu dinheiro, podem tentar tirar talvez a sua saúde, podem tentar tirar alguém de você, podem tentar arrancar o seu emprego, podem tentar roubar o seu carro. Está amarrado, pastor, mas infelizmente podem tentar. Mas está aí uma coisa que ninguém pode tirar de você, que é Deus, irmão. Por isso eu digo para você: se o seu coração estiver nessas coisas, você sempre viverá temeroso, preocupado, ansioso, com medo. Mas se o seu coração está no Senhor, nada vai te abalar. Você pode dormir com a sua casa aberta, que nada vai te abalar. Claro que você não vai dormir com a casa aberta, né? Mas, irmãos, nada vai te preocupar. Você não fica com medo, sabe? Se o marido está te traindo. Não, porque, irmãos, se ele estiver, ele vai se ver com o seu Deus. Mas você confia tanto em Deus e diz: Senhor, eu não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor. As pessoas, elas podem se virar contra mim, mas a minha confiança está em Deus. Por isso o salmista, ele dizia: eleva os meus olhos aos montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Ele mesmo responde: o meu socorro vem do que criou os céus e a terra. De quem é que vem o seu socorro? Ou de onde vem o seu socorro? Irmãos, olha quanta coisa nós estamos entendendo, aprendendo nesta manhã. Irmão, talvez muita coisa que você já sabe, mas talvez, irmãos, é tão complicado a gente aplicar isso na nossa vida, e aí a gente vive sofrendo. Mas voltando só para a gente encerrar, aonde nós começamos, Romanos 8:38. Esse é um versículo que eu quero que você medite essa semana. Amém? Lição de casa para você. Esta semana medite em Romanos 8:38 e 39. Medita mesmo. O que é meditar, pastor? É você abrir a Bíblia, é você ler, você ficar pensando, é você orar sobre esse versículo, porque isso aqui é importante para nós. Romanos 8:38. Vou ler com você aqui na tela. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos?